Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks. Meu nome é Renato Braga e eu estou aqui hoje com o Gabriel Matias. E aí, Gabriel? Tudo bom, Renato? Tudo Mais um ótimo, Crowd grande. Talks aí pra gente, hein? Mais um, e esse vai ser espetacular. Tenho visto o trabalho do Eduardo aí, é fenomenal. Com Falando um pouco do certeza. Eduardo, então, nosso papo de hoje vai ser com o Eduardo Salvaladio. O Eduardo ele é estrategista de plataformas digitais por Stanford, MIT e Boston University. Com 25 anos de experiência em negócio online, publicitário, desenvolvedor multimídia, gestor de e-commerce, sistema logística e inovação, entre várias instituições internacionais. Ele é fundador do marketplace voltado para o público feminino, que já entregou mais de 2 milhões de pedidos e atualmente finalizando seu MVP na sua nova startup. E aí, Eduardo, tudo bem? Tudo bom, cara? Primeiro aí, obrigado pelo convite, Gabriel, e o convite da Kelly também. Obrigado. Que isso, vai ser ótimo. O Edu, para começar, você me contou uma vez essa história do e-commerce de mulheres, que você começou isso por um template de WordPress, né? Conta aí como é que foi aí isso aí, porque ninguém acha que é viável fazer um e-commerce com 2 milhões de pedidos entregues aí no WordPress aí, né? Pois é, cara. A gente tem aqui no Brasil, principalmente, um mito, né, de que a gente precisa de muita tecnologia para rodar algo na internet, né, algo para muita gente. E quando você começa de fato a entender, né, a compreender tecnologia, ter uma compreensão mais profunda de tecnologia, você percebe que normalmente o melhor caminho é o mais simples. Né? Então, durante anos ali, eu transitei por várias plataformas, vários CMS, vários SaaS, né? E no final eu caí e falei, a hora que você está assim totalmente descontente com tudo, você fala assim, bom, vou tentar uma última cartada aqui. E eu comecei a desenvolver em WordPress, cara. E foi a melhor plataforma que eu tive, foi onde a gente escalou o negócio e que a gente teve ali, chegou a ter 5 mil pedidos diários, 100 mil produtos cadastrados e uma base de 1 milhão de clientes. Então, quando eu falo que a gente conseguiu rodar tudo isso numa estrutura, né, de WordPress, as pessoas não colocam muita fé, mas é um passo pequeno, porque eu já sei aí de sites internacionais aí com 50 milhões de page views e os caras rodam também isso em WordPress. Caramba. É. Não, é surreal. A gente, puta, mas eu não conheci um case dessa magnitude no e-commerce, no WordPress. Acho que esse foi o primeiro. E, e é interessante porque, assim, aqui na Crowd a gente faz uma série de sites e e-commerce. Então, eu tenho experiência desde, puta, Shopify, Magento, VTEX, Tray, sei lá, tem N plataformas aí, né? E a gente tem sites feitos aí, cases construídos no WordPress de milhões de acessos, tudo, né? O site do Açúcar União é um deles, por exemplo, que a gente fez, entre outros. Então, assim, o WordPress ele é muito robusto, mas ele tem que saber trabalhar com ele, né? Porque você tem vários macetes, assim, né? Ao mesmo tempo que ele é uma plataforma aberta e muita coisa pronta, você usa muito código de terceiro, você está vulnerável em uma série de coisas. Então, assim, ele é muito bom para fazer coisas, mas se você sabe ali trabalhar com ele, a expectativa do cliente, a sua expectativa do que você está esperando ali, você consegue fazer coisas inimagináveis, assim, né? Cara, o WordPress é uma dessas tecnologias disruptivas, né? Com algo extremamente simples, né? Eu falo que eu comecei um marketplace com $49, né? Que eu fui lá e É comprei isso aí. um template lá na Team Forest, né? E comecei a desenvolver. E no começo era tudo manual, cara. E a gente começou o nosso marketplace pegando os produtos de um grande marketplace, que eu não vou falar o nome aqui, e cada vez que vendiam desses produtos, a gente ia lá e comprava nesse outro marketplace e mandava para o nosso cliente como se fosse da nossa plataforma. Então a gente... Dropshipping raiz. Na mão, cara.
E na medida que Caramba. o negócio foi se desenvolvendo, a gente foi automatizando. E chegou um ponto, né, em que eu estava dentro já do Mercado Livre, fui numa reunião com eles, e eu tinha um checkout com multishipping e eles não tinham. E eles falaram, pô, cara, você conseguiu fazer algo com meio desenvolvedor aí, que eu tinha um desenvolvedor part-time, que a gente freelancer. 3.000 pessoas aqui dentro. Legal, incrível. Mas é que na verdade, se você parar para ver, né, você na sua estrutura tinha um freelancer ali part-time, mas o fato do WordPress ser open source, ter milhares e milhares de Exatamente. desenvolvedores no mundo tinha inteiro 50 desenvolvendo mil coisas, tem Dá muito mais bastante que 3 mil autonomia. do que os caras estão fazendo, né? É isso Mas aí. não, é super interessante, ele é muito robusto, mas acho que esse ponto aí que eu falei é uma coisa que tem que tomar só cuidado, porque a gente já apanhou também de coisas assim de site que daqui a pouco começa tá em Cara, português, tá em japonês, porque tá o com vírus WordPress não lá. é isso. O WordPress não é para qualquer um, tá? Não nessa magnitude, tá? Quando a gente Sim. fala de grandes estruturas, a gente tem que também ter gente atrás que saiba o que está fazendo. Né? Não é porque o WordPress que vai dispensar um bom técnico. Exato. Sim, com certeza. E entrando um pouquinho na inteligência artificial, né, foi até onde que eu te conheci ali no grupo que a gente tem ali de pessoas que estão estudando ali um pouco mais forte ali inteligência artificial, e você é um dos caras que é mais tá ativo assim, né? Conta um pouquinho assim do que você tá vendo, quanto que vai, o que está impactando no mercado publicitário, de marketing assim em geral, né? Bom, a tecnologia generativa, para quem não conhece, não é algo tão novo, né? A gente está falando de algo aí que existe pelo menos desde 2009. E a partir de 2014, esses produtos que nasceram do nada aí, né? Esse chat GPT, esses programas de imagem generativa, eles começaram a ser criados lá atrás, né? Então já são programas que estão com quase 10 anos de desenvolvimento. Então, assim, surgiu do nada, né, para as pessoas, mas existe 10 anos de desenvolvimento por trás, né? E isso tem muito a ver com a curva de crescimento de aprendizagem, né? Também poder computacional, enfim, dados, né? E isso foi crescendo até um momento em que a gente chega em 2022 e essa tecnologia ela começa a ser de fato utilizável, né? Porque antes o que a gente tinha eram resultados assim pouco encorajadores, assim, para ser até bonzinho no modo de falar, né? E a partir de março de 2022, quando a gente tem ali o lançamento do DALL-E 2, né, da OpenAI, o mundo acorda para a tecnologia generativa, né? Então era um movimento que eu já vinha acompanhando há algum tempo, né? Então eu acompanhava esse movimento desde 2019, 2018. Já tenho o meu primeiro contato com a inteligência artificial em 2002, quando eu ajudei a criar um algoritmo de jogabilidade para um jogo multiplayer, tá? E, pô, na hora que isso veio, né, que eles lançaram, né, o DALL-E 2, eu falei, olha, chegou o momento que essa tecnologia vai para o mainstream, né, vai para o palco principal. E, de fato, ela foi se desenvolvendo, daí foi chamando atenção, né, foi desenvolvendo cada vez mais rápido, porque quando a gente fala de inteligência artificial tem muito isso, né, tem a questão do treinamento e o feedback desse treinamento. Quanto mais gente você tem usando a plataforma, mais você vai tendo retorno, mais você vai tendo feedback, mais você vai aprendendo. E aquilo vai se desenvolvendo cada vez mais rápido. Então, esses dias eu me peguei pesquisando, inclusive, quais eram as curvas mais fortes do que as curvas exponenciais, para tentar entender, né, qual seria o primeiro momento de platô dessa tecnologia. Tá? Porque o crescimento exponencial ele já não explica essas novas tecnologias. Elas crescem mais rápido do que o crescimento do que o exponencial. Com certeza. Por quê? É absurdo. Não é mais aquele 1, 2, 4, 8
entendeu? O 2, o 1 continua usando e aumenta o uso, mais o 2 que continua usando e aumenta o uso, e mais soluções vão existindo, e isso daí já é uma outra curva. Então, talvez logo, logo vai ter a primeira pessoa aí que cunhe, né, o crescimento fatorial, né, o crescimento, sim, vai ter outro outro nome. tipo de crescimento, né? Mas é complexo, né? Sim. Porque, não, complexo no ponto de vista, assim, a gente tem um pensamento linear, né? Tipo, que nem você fala 2, 4, e normalmente as pessoas vão pensar 6, né? E o novo exponencial, como você falou, né? Pensar 8, 16, 32 e por aí vai. Então, assim, as pessoas em geral, elas já não conseguem acompanhar o raciocínio exponencial, né? A gente está falando de algo que é maior do que o exponencial, então, para o ser humano acompanhar. Então, é uma curva muito louca, né? Então, cara, e daí quando a gente chegou em setembro já de 2022, né, que eu já estava usando essa tecnologia já com bastante prioridade no meu trabalho, e eu lancei um hub de tecnologias disruptivas, né, que é a Disruptive. Eu falei, pô, eu tenho que criar o primeiro case comercial disso. E foi nesse momento, né, que eu peguei uma barbearia, né, que é uma rede de barbearia maior do Brasil, e falei, olha, vamos fazer um book, né, predizendo os cortes de cabelo dos jogadores na Copa do Mundo. E eles toparam a brincadeira na hora, né? E eu falei, olha, e eles falaram, quanto vai me custar isso, né? Eu falei assim, bom, vamos terminar o trabalho aqui, depois a gente combina alguma coisa. Porque eu também não sabia o que ia acontecer, né, cara? Então, eu não sabia qual era a duração disso, né? Porque no modelo tradicional, quando a gente pensa num book, a gente pensa num monte de modelo, a gente pensa em set, a gente pensa em fotógrafo, produtor. Estúdio, cara, local. é o terror na terra isso daí, tá? E do primeiro contato com o gerente de marketing da barbearia La Máfia até a entrega do lookbook, a gente fez em 4 dias. E isso daí, só para colocar em paralelo com o mercado tradicional, né, o que a gente fez, né, a gente gerou 63 imagens de 63 modelos diferentes, com 63 cortes de cabelo diferentes, em 63 cenários diferentes. Se a gente fosse colocar isso, né, no mercado tradicional, né, na pipeline tradicional de produção, seriam 80 pessoas. E pelo menos 45 dias para produzir isso daí. Seriam algumas semanas, isso mesmo. Entendeu? E assim, o budget para isso, cara, provavelmente inviabilizaria aí a ação Com certeza. como um todo, né? E a gente fez, no final, eu cobrei uma fração do valor total, e eles ficaram muito felizes e distribuíram, né, esse material por todas as franqueadas, acho que eram 43 franqueados, como um material de inspiração para os cabeleireiros ali, para os barbeiros ali fazerem os cortes, e ficou muito bacana, tá? Então esse daí foi o primeiro case, né? Então quando você pergunta que tipo de impacto isso daí vai ter na publicidade, eu acho que o impacto vai ser muito grande, tá? A gente tá falando de uma ferramenta que vai ajudar a pessoa desde aquele momento em que ela acorda e vê aquele papel branco na frente, né, ou uma tela branca na frente, né, e fala, cara, eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que sair do zero, né? E vai conduzir ele rapidamente a ele ter algo para ele mostrar, né? Ou para o par dele, ou para o superior, ou para o cliente, né? Então, aquele RAF ou aquele layout que às vezes demoraria mais de um dia, ou às vezes até alguns dias, ele vai poder entregar, de repente, em 15 minutos, ou ele vai poder entregar vários no final do dia. Então, a gente está falando de algo aí que veio, de fato, para mudar a publicidade, né? E não só a imagem, né? A gente está também vendo aí um chat GPT aí trabalhando extremamente bem com textos, né? E a partir de matrizes, né, que a gente chama de prompts e variáveis travadas, a gente pode desenvolver automações, né? Então, a gente está começando a falar da possibilidade de você, como público, eu te entregar um produto customizado, com uma publicidade customizada, com uma redação customizada, entendeu?
tudo feito de forma dinâmica para você em tempo real. Uau. É esse tipo de evolução aí que a gente pode esperar em publicidade, tá? Em entretenimento, né, em educação, o mesmo tipo de evolução, tá? A gente está falando aí de um jogo, cara, menos de 2 anos aí sendo criado em tempo real para o jogador. Né, cenários sendo criados em tempo real, personagem, de uma forma diferente que já é feita hoje, entendeu? Que vai envolver de fato a experiência desse usuário e o feedback desse usuário. Né? Educação, cara, a gente vai falar de repente de um livro, né, que hoje é extremamente difícil de você digerir, ser transformado numa linguagem que para você faça sentido. Ou, em vez de ser transformado em um livro, isso seja transformado em um outro tipo de mídia que para você faça sentido. Então, quando a tecnologia generativa, hoje, ela é um movimento que se iniciou, né? Mas a gente ainda não está vivendo a revolução dela. A gente vai viver a revolução dessa tecnologia no momento em que ela tiver a adoção massiva, porque daí a gente vai começar a ter os negócios resultantes dessa tecnologia. Perfeito. Uau. E só para a gente colocar todo mundo na mesma página, quando você fala generativa, o que você está querendo dizer exatamente, só para todo mundo se situar no conceito tecnológico dele por trás, né, e o poder que tem? Tá. Quando a gente fala em inteligência artificial, é o todo. Né? É um algoritmo que gera uma predição com base em treinamento. Quando a gente fala em inteligência artificial generativa, que a gente está chamando de tecnologia generativa, que é mais fácil, né? E algumas pessoas já estão chamando de GenAI, né? Porque é mais fácil ainda, né? Você tem que começar a diminuir, porque a palavra você começa a usar demais, você tem que começar a diminuir ela. Ela gera algo novo, né? Por isso que é generativo, né? Com base no seu feedback, com base na sua solicitação, no seu prompt, ela vai gerar algo novo toda vez que você fizer aquela solicitação. Então, vamos supor, eu peço uma camisa branca. Ela vai se eu pedir 10 vezes uma camisa branca, ela não vai me gerar 10 vezes a mesma camisa branca. Ela vai gerar 10 vezes uma camisa branca inédita. E isso, né, a gente pode aí transferir para todos os outros tipos de mídia, tá? Uau. Nossa. Esse poder que você falou da palavra, ele é tão grande, não sei se vocês viram, mas o domínio AI.com, né, de AI.com, ele foi adquirido pelo ChatGPT por 11 milhões de dólares, porque ele sabe que as pessoas, né, é uma coisa que ele quer remeter, e você digita AI.com, você cai no ChatGPT na hora, né? Você vê o quanto vale isso, essa redução para atingir a massa inteira, né? Exato. Assim, uma pergunta até um pouco fora do escopo. Qual que é a tua visão com relação a uma alteração cultural? Porque assim, quando vem algo novo, né, tá tudo mudando. No que antes eu tinha uma enciclopédia para pesquisar e fazer os meus trabalhos de escola, cara, hoje a gente tem uma facilidade enorme para gerar conteúdo, gerar possíveis plágios e problemas nesse sentido, então o mundo precisa de certa forma se adequar. Como é que você vê esse novo aculturamento? Cara, a gente está cada vez mais no olho do furacão, né? Em diversos momentos da história, a gente teve momentos de ruptura, né? Então, por exemplo, a gente teve a revolução da prensa gráfica em 1450, tá? O que aconteceu naquele momento? Né? O livro ele era feito praticamente 1 a 1. Com a prensa gráfica, você não cria somente a duplicação de um livro, você cria a duplicação do conhecimento. E tudo o que se desenvolve depois disso, a gente já conhece. Né? Teve todo o renascentismo, teve todo um renascimento, né? Por isso que o movimento se chama Renascimento, né? Que era aquele renascimento das trevas, né? Da Idade Média, né? E por quê? Cara, uma revolução gráfica, né? E muito próximo da gente, né? Revolução da internet, né? Em que
o conhecimento, além dele ser duplicável, ele começa a circular com muito mais rapidez e ele começa a ser cocriado. Né? Então, quando a gente chega numa tecnologia generativa, a gente está chegando num momento de ruptura. Num primeiro momento, isso é ruim para o ser humano. O ser humano não gosta de ruptura, o nosso cérebro não foi projetado para isso. Né? O nosso cérebro, como o Gabriel mesmo disse, ele foi desenvolvido, né, durante todos esses milhões de anos para uma evolução incremental, não exponencial e muito menos fatorial. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente está em pânico. Né? As pessoas estão em pânico. Né? Aqueles que estão tomando conhecimento da tecnologia, eles pensam, olha, o mundo vai acabar, a tecnologia, a inteligência artificial vai me matar, entendeu? Vai tirar meu emprego. Vai tirar meu emprego. Alguma coisa de muito ruim vai acontecer. E em todos os momentos anteriores da história, isso aconteceu, as pessoas tiveram o mesmo pavor, mas o que veio na sequência foi muito melhor. Sim. Exato. Foi muito que eu acho que tem um ponto chave aí do que é que assim, quando você pensa na tecnologia, ela sempre que ela existe, ela causa esse incômodo num grupo seleto de pessoas, vamos dizer assim. Então, sei lá, eu estava até vendo um anúncio esses dias que era de um criador de cavalos, de quando estavam lançando o carro, né, com motor ali do Henry Ford. E basicamente o criador de cavalo fez um puta anúncio com vários argumentos por que você deveria comprar cavalo e não comprar o carro, né? Tipo, putz, você não precisa abastecer, sei lá, é sustentável para o planeta, não polui, sei lá, tinha N argumentos que você fala, puta, realmente, racionalmente faz mais sentido eu comprar um cavalo do que comprar um carro. E aí, assim, isso afetou, tipo, um grupo, criador de cavalos. Aí, sei lá, veio o Uber, por exemplo, sei lá, só dá para fazer por tecnologia, porque você tem ali o celular para conectar os motoristas que estão perto e tal, não sei o quê. E aí atingiu a classe dos taxistas, né? Vamos dizer assim, até aquele grupo. Só que o que a gente está vivendo agora, a inteligência artificial, ela meio que atinge todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque, tipo assim, ó, o advogado está sendo atingido, o arquiteto está sendo atingido, os publicitários estão sendo atingidos, os médicos estão sendo atingidos, né? Então tá, tipo, meio que, sei lá, atingiu todo mundo ao mesmo tempo, e nunca foi visto isso na história, né? Então, Exato. uma tecnologia surgir que impacta todos simultaneamente, né? Tipo, o CEO do Google, eu não vou lembrar o nome do cara porque é muito complicado, eu sempre esqueço. Sundair alguma coisa indiana, né? É difícil. O da Microsoft é um pouco mais fácil. Satya Nadella. Mas o do Google é ruinzinho. Então, ele falou o seguinte, ele falou assim, essa tecnologia é a maior invenção depois do fogo. Cara, é complicado, né? Porque veio dele e ele tem compreensão, né, 360 do que ele está falando. Sim. Tá? É diferente de uma buzzword, né? Como foi metaverso, como foi reconhecimento de fala no ano retrasado, entendeu? Não é. É uma tecnologia que veio, do mesmo jeito que veio, já foi absorvida pelas pessoas, né? Todo mundo está usando o chat GPT para qualquer coisinha. Por quê? Porque não precisa de nada. A pessoa entra com texto no celular dela e tem resultado hoje. Cara, isso muda. Tá? A última vez que eu vi uma revolução tão grande assim, isso daí falando do mercado publicitário, foi quando entrou o Photoshop. A gente tinha as pessoas montando anúncio na mão. Era um cara chamado Pestapper, que fazia o Pestap. Tá? E da noite para o dia apareceram com Photoshop e você não precisava mais do maldito Pestapper, né? Você simplesmente fazia aquilo na tela e saía impresso numa impressora jato de tinta e você mostrava para o seu cliente. Então, da noite para o dia, esse cara que fazia anúncio, que era quase um deus, tá? Ele era um deus dentro de uma agência de publicidade. Ele teve que se movimentar muito rápido para aprender Photoshop para não perder o emprego. Agora, isso é em um setor.
né? Agora é como se a gente soltasse um Photoshop para a humanidade. Não, é louco, né? E assim, também, eu me baseio muito, assim, quando o Bill Gates está envolvido do jeito que tá, é que o negócio tem mais fogo do que o normal, assim, ali o negócio, né? Ele Ele, simplesmente guiou a revolução dos computadores. Pensa hoje em dia o que não seria o computador, né? Então, Ele estava tipo, quietinho, né? Ele ele pulou a tava revolução quietinho, lá, né? Ele estava ele tava quietinho, quietinho. né? E do nada ele apareceu porque ele tá vendo que é uma revolução igual ou maior que a dos computadores, tipo, de tão Ele absurdo que é. entendeu que aquilo vai fazer parte da vida das pessoas, exatamente como o PC e exatamente como o Office, tá? E você Uhum. entende que o Office não era da Microsoft. Quando ele viu que o Office ia fazer parte das pessoas, ele foi lá e comprou. Sim. Então, esse movimento não é novo para ele. É. Não, e eu acho que eles estão tendo uma abordagem muito assertiva, assim, né? Porque você tem, eles estão chamando de copilot, né? De copiloto, né? O seu copiloto. A inteligência artificial agora vai ser o seu copiloto e fizeram um vídeo de lançamento de como é que vai ser, né? A interação no Office ali no Word, no Excel, no PowerPoint ali, a inteligência artificial te ajudando a criar coisas mais rapidamente, né? Ali no dia a dia, né? Cara, isso daí em vez das pessoas tentarem compreender o que é tecnologia generativa, o mais legal hoje seria elas compreenderem o que significa tecnologia generativa para elas, tá? Então, Uhum. para mim, o que significa tecnologia generativa para elas é justamente isso, é cocriação, tá? Você não está mais sozinho. Você tem uma máquina, você tem uma dupla de criação a partir de agora disponível 24 horas por dia. E isso muda o jogo. Se antes, Uhum. se antes a gente tinha um software que a gente dava ordens e ele executava, agora ele interfere. E você tem como controlar esse nível de interferência. Durante o seu processo, vai ter momentos em que você vai dar mais liberdade para ele interferir, e a partir de um determinado ponto, você vai ter que saber como assumir o controle, né, para transferir aquilo para assim, para uma aplicação real. Né? Então, hoje, o que eu tenho feito com algumas agências de publicidade é estabelecer um fluxo criativo, né, que eu apelidei de fluxo de escultura ou fluxo subtrativo, né, que é exatamente igual ao fluxo de uma criação de uma escultura. Tá? Você tem um bloco grande Uhum. no começo, um bloco de pedra, e você começa a esculpir. E o artista ele tem na cabeça mais ou menos o que ele quer, e ele começa a esculpir. Só que em um determinado ponto, a pedra é algo vivo. Né? Ela é algo da natureza. Ela não é perfeita em todos os Uhum. pontos. Ela não é pura. Então, em determinados pontos, ela vai ser mais dura. E talvez o escultor não consiga quebrar aquela parte e daí ele vai ter dois caminhos. Ele vai falar assim: eu vou começar outra pedra, ou eu vou co-criar com essa pedra. Eu vou aceitar a interferência da natureza, né? E vou começar a co-criar com aquela pedra. E normalmente é o caminho do escultor, né? Porque é o momento em que a obra se torna única. Uhum. Né? Então, o fluxo de criação com tecnologia generativa tem muito isso, de você começar com algo muito grande, né? Deixar, né, o algoritmo se expressar, deixar a inteligência artificial colaborar na sua criação, e à medida em que você vai evoluindo nesse fluxo, você vai tirando a liberdade e vai assumindo o comando. E isso exige conhecimento. Uhum. Exato. Com certeza. Eduardo, qual outro case que você poderia compartilhar com a gente? Né, você comentou da barbearia, tem algum outro de outros segmentos que você acha interessante compartilhar? Cara, teve um case também nosso de arquitetura. Né? A gente criou um pequeno produto, um MVP em janeiro, em que as pessoas mandavam fachadas, né, das suas casas, ou das casas que eles gostariam de ter, né, como se eles fossem um arquiteto de verdade, né? Porque quando a gente vai no arquiteto, a gente acaba levando umas imagens, uns recortes, né, para mostrar para o arquiteto que a gente gostaria de ter ali como produto final. Então eu pedi que eles me mandassem essas fotos, eu criei uma plataforma bem simplesinha, né, para eles me mandarem essas fotos e me darem algumas informações técnicas, né, como largura da fachada,
quantidade de pavimentos, cor predominante e estilo predominante, né? Em um mês, a gente gerou 2.000 fachadas, né, para cerca de 250 clientes. Né? Isso, para você ter uma ideia, é o resultado... Midjourney, isso? Isso, através do Midjourney, tá? Eu estabeleci um fluxo, né, semi-automatizado, né, em que eu preenchia daí com essas fotos e texto, e tinha ali resultados que eu dividia em 3 setores. Eu mandava 12 possibilidades de fachada para a pessoa em contrapartida, né? 4 que seria o enriquecimento daquelas referências que ela me mandou, 4 com base em publicações de arquitetura e 4 baseado em treinamento de escritórios de fama mundial de arquitetura, né? Então, as pessoas tinham ali no final 12 fachadas, né? Então, teve uma repercussão muito grande e eu já vendi esse fluxo para 14 escritórios de arquitetura, tá? Então, eles estão usando muito na primeira entrevista com os clientes, né? Então, o cliente chega, começa a falar da casa que ele gostaria, enquanto isso o arquiteto está digitando. E no primeiro momento ali, ele fala assim, é algo assim que você está procurando? Já mostra a tela, já com uma imagem de uma fachada. Reunião. Na reunião. Não é daqui um mês eu te apresento o projeto, a gente marca uma reunião para te apresentar o projeto. E não, daí durante a reunião. No final dessa primeira entrevista, ele dá 3, 4 imagens impressas e fala assim, leva para casa, mostra para sua esposa, ou conversem entre vocês, e me fala o que vocês querem com base nisso que a gente falou hoje. Na segunda reunião, eles já têm uma certeza do que eles querem, e a terceira reunião é a entrega de projeto. Uau! Sim. Antigamente, a gente tinha de 3 meses, extremamente desgastante, né, para os dois lados, né, e pobre, porque normalmente cada vez que o arquiteto mostrava alguma coisa, era uma opção, 2 opções. O conhecimento dele está limitado nas atividades que ele realizou, na pesquisa individual, e não necessariamente numa base de dados. Não, e, cara, para ele criar um projeto, para ele desenhar um projeto, ele perde, às vezes, um dia inteiro. Muito, E ele tem outros clientes para atender, ou seja, ele não consegue, né? Com essa ferramenta, ele tira da frente toda uma parte do fluxo, que era uma parte do fluxo que não servia para nada. E ele pula já para a segunda parte do fluxo. Tipo, olha, é isso que você quer? Então agora vamos falar das possibilidades. E esse cara, ele se torna muito mais produtivo, ele pode atender muito mais cliente. E o cliente dele sai muito mais satisfeito porque ele teve uma riqueza de material que até antes dessa tecnologia era inédita. Mas você falou, acho que é algo muito importante, assim, as pessoas, elas gostam de se relacionar com pessoas. Então, tipo, você quer escutar uma outra pessoa e falar a sua dor e a pessoa vai te trazer o caminho, né? O como essa pessoa traz o caminho é onde entra, eu acho que a inteligência artificial, que aí entra, putz, você foi falar com o arquiteto, um cara que estudou, ele entende os prompts, ele entende dos tipos de arquitetura que existem, né? Ele entendeu a dor do cliente, ele vai fazer aquilo, né? É diferente de eu ir lá e dar uns prompts de arquitetura, tipo, não vou chegar perto do que eu desejaria criar, né? Eu vou, tipo, chegar perto da onde eu consigo, mas não do meu desejo, vamos dizer assim. E isso acho que muda tudo. Então, tipo, as pessoas, elas se tornam mais produtivas, você melhora o relacionamento entre as pessoas quando se coloca isso no meio, né? Para eficiência. Eu queria até, aí contando uma história, que tivesse surgido um pouquinho antes, porque em 2020 teria salvo aí minha esposa de ter ficado internada, se já existisse. É normal quando tão grávido, você quer mudar ou reformar onde para preparar o quarto para o filho, o que foi, né? E a gente estava mudando. E aí vai fazer o projeto com o arquiteto, né? Perto de Natal ali, Ano Novo, aquela época ali que já é delicada ali, né? E aí o projeto começou a atrasar um pouco para o arquiteto apresentar. Isso demorou para o pessoal entrar na obra. Aí entrando na obra já perto, já quase ganhando, e o quarto do filho não está pronto. Aí estressa a mãe. E esse estresse fez
cair o líquido amniótico ali dela, tudo, a ponto que o médico chegou pra gente e falou, ó, se amanhã não subir, vamos adiantar 2 meses o nascimento. E aí, nessa época aí, graças a Deus ali, meio que a gente viveu um milagre ali, nesse dia ela meio que entregou, se for para ser, vai ser, e aí meio que a cabeça dela, tipo, o líquido subiu. No dia seguinte, eu Ela toquei a relaxou. obra, ela relaxou, toquei a obra dali para frente e foi. Mas se tivesse, né, se o projeto não demorasse 2 meses para apresentar, não sei o que, para o papá, Cara, não isso. teria vivido essa situação. Não, você vê, né, que isso a gente está falando de algo, né, e daí falando muito pro pessoal de vocês, né, de tecnologia, de marketing, de publicidade, né? Você tocou num ponto fundamental, tá? Que é o ponto que eu defendo. Uma coisa sou eu fazendo fachadas arquitetônicas. Eu não sou arquiteto, tá? Agora, a outra coisa são esses arquitetos que eu vendi o produto fazendo fachadas. Cara, o resultado é totalmente diferente, é muito mais rico, tá? Eles têm repertório para isso, eu não tenho. Meu repertório é muito curto, né? Você está Então, falando quando a do gente potencializador de talento. exatamente, exatamente. O que a gente tem hoje é um booster, né? É a mesma coisa que a gente coloca no carro, aquele negocinho lá que dá 100 cavalos a mais de potência. Só que esse daí dá uns 3.000 cavalos de potência a mais. Então, se você tem pouco, vai sair bastante. Se você tem bastante, vai sair um absurdo do outro lado. Tá? É isso. Então, para uma pessoa hoje que tem, né, uma conta de marketing digital para gerenciar, né, vai ter gente que vai conseguir fazer sozinho isso com tecnologia generativa? Vai sim. Tá? Agora, o que ele vai conseguir fazer com essa ferramenta? O que esse gerente de marketing, que já tem todo um repertório, já tem toda uma experiência, o que ele vai conseguir fazer com essa tecnologia? Ele vai conseguir fazer miséria com tecnologia generativa. Ele vai conseguir fazer customização, hipersegmentação, hiperclusterização, desenvolvimento de multipersonas. Meu, isso daí tem aplicação para todo lado. O pessoal de tecnologia é a mesma coisa. Se escrevia 500 linhas de código, vai escrever 5.000, vai escrever 50.000, tá? Mas ainda vai depender da curadoria daquela pessoa. E quanto mais ela tiver capacidade, né, quanto mais ela tiver repertório, mais ela tem possibilidade de interferir no ponto correto e adquirir o controle. Interessante. E para as pessoas que estão vendo, estão vivenciando isso e querem se capacitar nesse sentido, o que que você tem de indicativos hoje que poderia, potencializar isso às pessoas? Cara, compreensão, né? Compreensão e estudo, né? Meter a Então, cara mesmo e fazer, compreensão e executar. estudo, tá? Eu criei o primeiro curso de tecnologia generativa do Brasil, né? E até onde eu sei, um dos primeiros do mundo. Em novembro a gente rodou a primeira turma, em novembro de 2022 a gente rodou a primeira turma, tá? A nossa entrega de trabalho foi exatamente no dia em que o Chat GPT foi lançado aqui no Brasil, né? Eu já usava GPT, né? Com outras versões, né? Não com o Chat, né? Eu usava outras ferramentas que utilizavam GPT. E a partir daí, hoje você tem, né, muito conhecimento disponível, mas ter conhecimento de base, não aquele negócio de ficar pegando PDF com prompt pronto, tá? Aquilo não vai te ajudar em nada. Você tem que entender como a tecnologia funciona para você gerar as suas próprias ferramentas, né? Para você gerar o seu próprio repertório de prompt, para você saber interferir, para você saber assumir o controle, né? Porque quando você replica um prompt, a única coisa que você se tornou um papagaio. Né? Mas você não sabe, você não consegue interferir naquilo. Você não sabe o momento de onde deve parar, né? Tecnologia generativa, e você tem que assumir. E você nem sabe como fazer isso em termos de comando. Né? Então, cara, muito estudo. Né? É uma profissão nova, né, que vai ser agregada às profissões existentes. Né? Hoje,
né? Quando a gente fala de Photoshop, o Photoshop lá em 1994, 1995, tá? Ele era basicamente um Paint que a gente tem no Windows um pouco melhorado. Uhum. Tá? Hoje, tem como você criar uma faculdade inteira de Photoshop de 5 anos e a pessoa não sair não sabendo tudo sobre Photoshop. Quando eu criei o curso de tecnologia generativa, eram 16 horas e eu falava, poxa vida, eu acho que eu estou falando demais. Né? Hoje, o curso é de 20 horas, né? E a gente já estima que pelo menos a gente tenha mais 100 horas para dar de curso durante o ano, porque a gente fez um sistema de aprendizado continuado, tá? Uhum. Legal. Só fazendo um parênteses, o curso do Eduardo vai estar também dentro do Cloud Academy para o pessoal aí fazer a aquisição aí, quem tiver interesse. E super recomendo, porque o Eduardo aí é fora de série nesse assunto aí. O Edu, adicionando um ponto aí, eu queria... Como é que você vê o caso da Bloomberg, né? O que eu tô querendo dizer, né? A Bloomberg, ela pegou meio que tudo que ela tinha de histórico dela ali, mercado financeiro, tudo que acontece no mercado financeiro, e criou o seu próprio chat GPT, vamos dizer assim, né? Treinou o próprio chat GPT da Bloomberg ali, vamos dizer, com todas essas informações. Como é que você está vendo essa história das empresas adicionarem o conhecimento dela ali numa inteligência proprietária, vamos dizer assim, que ela vai usar no negócio dela? O que tipo de case diferente desse da Bloomberg você já viu aí que você pode compartilhar com o pessoal, assim, para ter ideia do que é possível? Cara, eu vou te falar de um case pontual e pequenininho primeiro, tá? Eu queria criar uma Mercedes de época, de 1956. Legal. Eu queria criar imagens dessa Mercedes, tá? Inclusive, esses dias eu fiz um post lá no LinkedIn sobre uma outra Eu vi esse Mercedes, só post. que é de 1987, tá? Mas o que Uhum. eu fiz, tá? Para eu criar aquela Mercedes em tecnologia generativa, eu tive que treinar um pequeno modelo somente com imagens daquela Mercedes. A partir do momento em que o modelo entendeu o que eu queria, ele começou a gerar com perfeição, né? O que eu Novos queria modelos de retorno, como daquilo. que eu queria de saída, né? Então, eu acho que você ter o seu algoritmo vai ser o futuro. Eu acho que todas as empresas, pequenas, médias e grandes, vão acabar tendo o seu próprio algoritmo, tá? Vão existir soluções de treinamento para qualquer tipo de empresa, tá? E hoje já começam a existir, né? Já existem modelos gratuitos na AWS para você treinar o que você quiser, já tem modelos na Hugging Face para você treinar o que você quiser, né? E a própria OpenAI, né, através de API de integração, ela possibilita que você também injete treinamento da sua empresa, né? Criando assim um GPT seu, vamos assim dizer. Tá? Então, lógico que esse movimento ele está começando pelas grandes, né? Isso já começou há algum tempo atrás com o Watson da vida, né? Que as empresas contratam o Watson por valores exorbitantes. Só que isso está começando a chegar, né, no mainstream, em que é acessível para todos. Então, muito provavelmente, vocês aí da Crowd, logo, logo, vão ter o modelo algorítmico de vocês. E o que isso vai viabilizar? Estamos em teste já. Então, e o que isso vai viabilizar? Vai viabilizar melhor comunicação com os clientes. Vai viabilizar material didático customizado. Vai viabilizar melhores matches baseados em valores subjetivos. E isso a tecnologia generativa traz com ela que é inédito, né? Análise de sentimentos, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque através de uma redação, de um briefing de um cliente, você pode detectar quais os valores que são importantes para aquele cliente naquele momento e criar um match a partir disso. E não mais somente com base em regras pré-estabelecidas.
Então, esses valores, às vezes, eles são subjetivos. Está na forma como uma pessoa estrutura a frase. Não é simplesmente falar, eu quero alguém responsável. Não, às vezes ele fala de uma outra forma e o algoritmo vai conseguir detectar, vai conseguir estabelecer conexões e vai conseguir entregar, né, um match ali melhor para essa empresa. Então, eu acredito, né, a respeito da Bloomberg, né, o que eles fizeram? Cara, dados, combinaram com tecnologia generativa. Tecnologia generativa faz análise de sentimento. Análise de sentimento é extremamente relevante para o mercado de capitais. Econômico. Uhum. Né? Porque quando a gente fala de mercado de capitais, a gente fala, né, do bullish e do bearish, né, que são sentimentos. Qual o humor do mercado, né? Exatamente, entendeu? E isso, até o momento, não era possível com ferramentas simplesmente de predição matemática. Uhum. A partir desse momento em que você começa a embutir, né, declaração de Fed e começa a extrair dados subjetivos, declaração de mercado, de CEO, de balanço, e começa a cruzar tudo isso, você começa a ter dados que até o momento não eram tão evidentes. Né? Você necessitaria de muita experiência, né, de profissionais sêniores extraindo aquilo. E agora você tem isso de forma escalável. Isso é muito bacana, tá? Não, incrível, incrível. Legal. E... Não, tô com a cabeça aqui pensando em várias coisas aqui de possibilidade, muito louco. E... Pode falar, Renato. Não, pode, se for amarrar o contexto aí, pode dizer. Eu ia falar sobre o... Não, eu ia sair um pouco do contexto. Tá. Eduardo, uma coisa que você me disse aqui, eu queria entender um pouquinho mais, é sobre o treinamento, o treinar, o contextualizar. Como é que funciona esse processo? Porque quanto mais você contextualiza, quanto mais informações relevantes você dá, melhor fica o trabalho, certo? É isso aí. Tá? O ChatGPT é um exemplo prático disso daí. Tá? Uma coisa é você fazer uma pergunta no ChatGPT. A outra coisa é você fazer uma DR com o ChatGPT de meia hora, entendeu? Contextualizar, trazer viés e depois você fazer uma pergunta. Uhum. Fica a dica. Tá? Perfeito. Então, assim, uma dica que eu dou para todo mundo, e eu acredito que pouquíssima gente fez isso até esse momento, tá? Você já se apresentou para o ChatGPT? Olha, meu nome é Eduardo, eu tenho 48 anos, eu tenho esse negócio. Como é que você pode me ajudar na minha jornada? Legal. Olha que bacana. Você contextualizou, você contou um pouco da sua história, e quanto mais da sua história você contar, aproveita. Não é todo mundo que aguenta você contar a história, tá? Da sua vida, principalmente. Aproveita esse momento. Não é todo mundo que vai te ouvir sem mexer no celular, sem dar umas paradas ali. Conta a sua história. Conta a sua história, e depois que você contar a sua história, depois que você esgotar, fala assim, como você pode me ajudar? E as respostas, normalmente, elas são incríveis, tá? Por quê? Porque ele pode, desde organizar o seu dia, né, a sugerir trilhas de desenvolvimento, né, dependendo do seu objetivo, né? Porque se quando você se apresentou, você falou, olha, hoje eu trabalho como gerente, gostaria muito de chegar a CEO, ele vai falar, olha, você tem uma trilha de desenvolvimento. Né? E as pessoas têm usado muito essa contextualização para criar diversos bots, né? E é exatamente o mesmo princípio. Se eu quero, tem muita gente que está fazendo terapia com ChatGPT. Sim. Né? Mas que tipo de informação que é injetada nesse início? Né? Cara, olha, você é um terapeuta, você é junguiano, você tem essa referência, tá? Quanto mais você enriquecer, mais você vai ter saída. Agora, adivinha quem vai ter mais repertório para estabelecer um bot de um psicanalista, de um psicólogo?
Próprio psicólogo, né? É isso. Tá? Muito provavelmente são esses profissionais que mais vão se beneficiar dessa tecnologia. Tá? Eles vão conseguir melhorar as entrevistas, eles vão conseguir estruturar melhor as entrevistas, eles vão conseguir jogar as entrevistas dos seus pacientes, né, dos seus clientes, e ter melhores insights sobre essas entrevistas e poder ter uma segunda, uma ideação do que seria a segunda entrevista. Né? Então, hoje, a gente tem aplicações muito práticas para isso, por exemplo, em RH. Uhum. Né? Porque o que acontece no RH? Você tem um questionário. Esse questionário serve para mim, mas não serve para o Gabriel. Não serve para você. Tá? Então, a gente começa a ter customização extrema, dinâmica, tá? Assim, no tempo real. Tá? Eu posso ter um agente co-criando comigo uma consulta. Se ele estiver ouvindo, né? E o GPT ele tem essa capacidade de ouvir, ele pode estar co-criando comigo aquela consulta. Né? A gente pode estar em acordo ali. Né? E de repente ele pode ter um insight que eu não tenho. Uhum. Tá tudo bem, a gente está trabalhando junto. E a minha consulta vai ser muito mais rica. Então, Com certeza. Isso eu acho que tem muito a ver aí com a parte de contextualização. Tá? Treinamento é nada mais, nada menos do que uma contextualização. Né? Só que é uma contextualização em larga escala. Né? Quando a gente fala para o algoritmo, fala assim, cara, esse é um carro. Tá? Jogo 10 mil fotos de um carro lá dentro, de todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de enxergar. Quando ele for executar uma imagem de um carro, ele vai executar de maneira estatística, com base no mapeamento de dados daqueles 10 mil de informação carros que ele já tem. Uhum. Então, quanto mais dados ele tiver, né, quanto mais dados ele for treinado, mais ele vai ser capaz de executar carros com perfeição. Tá? Então, diferença de contextualização e treinamento, na verdade, para mim, é escala. Perfeito. Tanto que o que estão acreditando que vão achar a cura do câncer através da inteligência artificial, né? Cara, a nossa vacina da Covid, graças a Deus, já foi resultado de experimento com inteligência artificial. Tá? Porque uma vacina, para ser desenvolvida, é 8 a 10 anos. A única forma deles acelerarem isso foi com supercomputador, com inteligência artificial, cruzando medicamentos, tá? E fazendo cenários de testes, né? E o que poderia acontecer nesses testes. Então a gente já viveu isso. Né? O que a gente vai viver a partir, né, que já está acontecendo e que vai viver com muita escala daqui para frente, é a customização de medicamentos. O que é bom para mim não é bom para você, Gabriel. Sim. A dosagem que é boa para mim não é boa para você. Né? Então, a gente está vendo aqui várias possibilidades, né, sendo ofertadas, e no final das contas, o funil é o mesmo, né? A tecnologia é a mesma. Né? Então, eles estão começando a usar isso como garrafada. Não é, tá? Não é um tônico que cura todos os males, mas é uma tecnologia que vai ajudar a gente como o Office hoje ajuda. Sim. O da cura do câncer, o que eu vi foi que eles conseguiram em um mês submeter lá um tratamento que ele não garantiu ainda que vai ter a cura do câncer, né? Porque agora vai fazer os testes, vai ver como que se comporta, tem todo um processo aí que acaba acontecendo, mas eles conseguiram fazer essa parte de medicamento em um mês como tentativa de cura do câncer, e que isso já é muito tipo absurdo perto do que demora antes para eles conseguirem chegar, putz, se eu misturar isso com aquilo, pode ser que vai dar uma reação boa, né? Tipo, vamos fazer os testes, vamos colocar e vamos rodar, né? Vamos dizer assim. Cara, na China, se eu não me engano, teve um estudo com um algoritmo de detecção de osteoartrite, tá?
O que eles fizeram? Eles injetaram 5.000 radiografias de pessoas com osteoartrite em diversos estágios, né? E treinaram esse algoritmo para gerar deepfakes, né, de imagens de osteoartrite, né, em diversos estágios. Tá? Com 5.000 imagens, eles geraram 330.000 imagens. Com essas 330.000 imagens, eles treinaram um modelo para detectar em estágios muito iniciais a osteoartrite e, com isso, aumentar a sobrevida das pessoas sem a necessidade de uma cirurgia, por exemplo. Tá? O nível de detecção com essas imagens geradas com tecnologia generativa, que é uma outra tecnologia, tá? Foi de 97%. Olha. Uau. Tá? E com um parêntese muito importante, quando a gente fala de exames de pessoas, a gente tem um problema seríssimo que é o de LGPD ou GDPR, como queiram, tá? Que são os dados da pessoa, é muito difícil ter acesso a essas radiografias. Então, quando você tem um algoritmo que gera essas imagens sem serem reais, e treina, né, um segundo algoritmo para isso, para detectar, você consegue ser muito mais urgente na solução, porque você não tem esse problema de dados, né, de vazamento de dados, enfim, de privacidade. E penso o seguinte, assim, tipo, sei lá, as especialidades médicas, acho que elas ocorreram por conta disso, até, ou de várias áreas, assim, né? Tipo, putz, você tem um problema de joelho, aí tem um cara lá, um ser humano, que ele estudou o joelho do cara A, do B, do C, do D, e já viu 200 coisas na vida dele de joelho e sabe o que funciona de tratamento, e o cara se torna o rei do joelho, né? Vamos dizer assim. Certo dia esse cara não vai estar mais aqui com a gente, mas o que a gente está vivendo aqui agora, tipo, aqui isso treina-se muito mais rápido outras pessoas e você não depende só daquela cabeça, é quase como se fosse aquela cabeça, o melhor dela, ela se expandiu para toda a sociedade, né? É uma coisa meio doida assim, né? E eu acho que a gente começa a ter também sinergias de outras inteligências artificiais que vão potencializar ainda mais a tecnologia generativa, tá? Então, nesse caso, por exemplo, né, a gente tem a visão computacional que já foi anunciada, né, e que vai estar presente no chat GPT-4 daqui a alguns dias, né, mas que a gente já consegue usar ali em alguns outros, em algumas outras plataformas. Então, esse treinamento dessa pessoa, né, em muitos momentos ele vai ser substituído, né, por detecção automática, né, de predisposições ou de doenças ou de agraves, né, ou de disfunções, enfim, ou uma detecção muito precoce de um câncer, tá? Coisa que às vezes um médico ele vai ter dificuldade, né, de conseguir fazer essa detecção com confiabilidade. Tá? Então a gente vai ter o médico não vai deixar de ser importante por isso, mas as tarefas em que o computador e a visão computacional são superiores, elas vão tomar conta. Vai ser analisado e a resposta vai vir direto para ele não vai ter esse trabalho de análise. A porcentagem de acerto vai ser lá em cima. Basicamente, aquele médico que você chega lá, você fala que você tá com febre, com dor de cabeça, e ele sabe que, puta, febre mais dor de cabeça, o cara deve estar com gripe, vamos dar aqui uns remédios, já te receita. Esse médico, ele deixa de existir, porque, na verdade, ele tá ali fazendo um papel robótico, vamos dizer assim. Agora, o médico que você vai lá, você tem que contar tudo que você tem, né? Tem que fazer um exame, analisar qual que é o seu perfil, né? Descobrir alguma coisa mais específica para você, até para melhorar ali o tratamento. Isso vai continuar existindo total e vai ser muito aprimorado. E provavelmente esse médico aí ele vai poder atender muito mais gente. Sim. Incrível. Renato, tem mais alguma pergunta aí pro Eduardo aí? Fechou, fechou.
Para mim, eu queria entender, Fechou? eu queria ouvir mais os cases, mas o tempo tá bem curto, cara. Tem bastante coisa legal aqui que ele fez. Não, legal. Pô, Edu, brigadão aí. Super valioso aí bater essa conversa contigo. Minha cabeça deu uma explodida aí de coisas do que é possível, o que não é, o que tá por vir aí. Super legal. Cara, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Podemos fazer um segundo bate-bola aí num evento oportuno. E o que eu queria deixar, cara, como fechamento aí, é sempre com relação à importância das pessoas. Né? Porque eu acho que esse talvez seja hoje o grande. O Renato puxou Preocupação. isso, você puxou isso. Essa preocupação ela tem que ser deixada um pouco de lado, né? Um pouco de sensacionalismo de lado, e as pessoas entenderem que é um booster, né? É um amplificador, é um potencializador. Tá? Então, ela vai refletir o que você tem de entrada. Né? O meu filho faz um desenho que é uma bolinha e 2 pauzinhos e fala que é uma pessoa. Ele entra hoje no meu programa e sai um boneco da Pixar. Tá? Que legal. E, cara, é super bacana. Tá? E ele acha o máximo e ele acha que aquilo é mágica. E ele acha que aquele pauzinho e aquela bolinha, aqueles 2 pauzinhos, assim, é o que precisa. Tá? Sim. Agora, e o cara que é um ilustrador? O que vai sair do outro lado? Fala para mim. É o potencializador aí, né, cara? Vai sair Então, assim, esses caras hoje eles estão ganhando concurso fotográfico. Né? A gente teve um cara que ganhou fotográfico Sony Awards. A gente teve um cara que ganhou um concurso de arte no Canadá, entendeu? Por quê? Porque os caras eles já têm repertório, tá? Eles só pegaram a ferramenta e criaram algo mais. Eles foram além, né? A ferramenta permitiu isso a eles, né? Então, pô, a gente é importante, porque a gente tem que dar a gente tem que fazer essa ignição, entendeu? E o que vai diferenciar a gente no final das contas é esse poder de inferência, esse poder da gente interferir e assumir controle. Boa. Não, excelente. Se eu pudesse dar só um conselho, tipo, de mindset, abraça, porque quem abraçar a tecnologia vai se dar bem aí e não tem volta. Tipo, não tem mais volta. A tecnologia já veio agora. Exatamente. Cai de cabeça. Show! É isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo Cross Talks. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.